Pegue a palavra de Deus. Só para não perder o hábito. Amém. Pode sentar, gente. Aleluia. Nós vamos passear rituais que liberam poder. Querido, o que a vida cristã deve expressar? O que deveria estar as pessoas quando olhar para alguém que diz que é seguidor de Jesus? O que é que a vida espiritual deveria expressar? Fala assim: deveria expressar o céu. Fale para alguém: as pessoas têm que ver o céu na sua vida. Não importa onde você está, você pode vir de uma família muito pobre, viver numa região muito pobre, estar sofrendo dificuldades, mas quando as pessoas olham para você, tem que ver o céu. Você está ouvindo, meu irmão? Você tem que se destacar onde você está. Eu vou repetir, sabe, para aqueles que não estão ouvindo. Você tem que se destacar aonde você está. Na situação que você está. Você é um outdoor de Deus. Até tuas lágrimas devem glorificar a Deus. Ei, meu irmão, até tuas lágrimas têm que glorificar a Deus. Deus não ouve murmuração, Deus não ouve incredulidade, Deus lhe ouve a fé que flui em qualquer situação. Mas o que nós temos visto? Vamos entrar rapidinho, gente. O que é que nós temos visto? Nós temos visto pessoas sofrendo na vida cristã. Nós vemos os cristãos hoje: eu vou para a igreja porque eu estou quebrado, eu vou para a igreja porque eu estou oprimido, eu vou para a igreja, ei, amém, venha por causa disso, que aqui tem milagre, aqui tem cura, aqui tem libertação. Mas, querido, chega de as pessoas virem para a igreja apenas porque estão sofrendo no mundo. O diabo está me perseguindo. A Bíblia fala que ele virá para um caminho, mas fugirá. Ei, meu irmão, o diabo tem que fugir da tua vida. Não é você correr do diabo, não. Amém. Amém. Dá glória a Deus aí. Querido, em nome de Jesus, o que nós estamos vendo hoje? As situações invertidas. O evangelho que deveria ser poderoso, as pessoas estão deprimidas, os cristãos acorrentados. A gente fica vendo assim, sabe, a gente vai orar por pessoas: o que você tem? Aí começa só dores, a gente não vê desafio. Fala: apóstolo, eu vou tomar um passo agora, eu preciso da bênção de Deus. Eu quero dizer que os seus pedidos de oração vão mudar. Milagres fazem parte do nosso cenário, mas chega um momento que você tem que parar de se vitimizar, porque quando está ruim você vai para a igreja, quando está bom você foge da igreja, não é? Quando está bom, você ora: Senhor, eu quero casar, Deus te dá uma pessoa, aí de repente você não tem tempo de ir para o culto, porque eu tenho uma confraternização, eu tenho uma festa, tenho isso, tenho aquilo. Você não entende que aquilo que Deus te dá é para um propósito muito maior do que você. O céu tem que se beneficiar primeiro da sua vida. Eu vou repetir: o céu tem que se beneficiar primeiro da sua vida. Agora, o que nós vemos? Pessoas com rituais. O que é um ritual? O ritual é o hábito, é algo que você repete todos os dias, é uma norma, é um padrão, é uma prática, um praxe, é uma regra, é uma rotina, e ela expressa a sua fé. Qual é o seu ritual diário? Qual é o seu ritual? Ele determina aquilo que você vive. Ele determina aquilo que você tem. E Jesus, ele quis implantar na vida dos cristãos chaves que liberam poder. Diga: chaves que liberam autoridade, que liberam poder, liberam revelação, liberam a provisão. E lá em Mateus capítulo 6, ele dá algumas ferramentas para nós no Sermão da Montanha. Ele está ministrando para as multidões, e ele está dizendo: olha, eu quero passar um padrão para você. E ele passa 3 princípios, entre muitos outros, que deveriam fazer parte da sua vida. E que esses princípios, esses rituais, eles vão te projetar, eles vão te lançar para a dimensão espiritual que Deus tem para você.
Mateus capítulo 6, depois você lê, a partir do versículo 1, mas diz, ele fala no versículo 2, quando, sabe, você doar, dar esmola, ofertar, mais adiante ele fala, quando orar, e quando jejuar, e ele diz o seguinte, teu pai, que te vê em secreto, diga, Deus, Ele te enxerga no secreto. Deus, eu vou repetir, meu irmão, Deus, Ele está com você não quando está no meio da multidão, mas quando você está sozinho. Deus te vê no secreto. Eu vou repetir, Deus entra em lugares que te acha que Ele não está, e a Bíblia fala, o teu pai que te vê em secreto, vai te recompensar. Alguém recebe publicamente. Ei, Ele vai colocar no público, na sua casa, na sociedade, nessa geração. Ei, meu irmão, você vai ser de um dia para o outro projetado. E ele revela esses princípios, e ele fala, olha, esses princípios vão desatar na sua vida, mas tem que haver a motivação certa. Diga, a motivação determina a recompensa. Quem quer um milagre? Por que você quer um milagre? A sua motivação vai determinar a sua recompensa. Eu vou repetir mais uma vez. Por que você quer unção? Por que você quer um milagre? Por que você quer aquilo que a tua motivação determina? A Bíblia fala o seguinte, não seja como os hipócritas. No versículo 1, ele já diz o seguinte, ele fala, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Ei, meu irmão, eu não quero ser visto pelos homens, mas quando eu faço para Deus, ninguém me desanima. Quando meus olhos estão diante do Senhor, não é a bondade, não é a recompensa. Muitas vezes a gente fala assim, eu faço bem e não me retribuem bem. É porque o seu coração está no lugar errado. Porque quando você faz para Deus, a pessoa não vai te retribuir, mas o céu vai te retribuir. As pessoas são ingratas, mas Deus é generoso. As pessoas são esquecidas, mas o Senhor jamais esquece. Por que eu não paro de fazer? Porque a minha motivação, meu irmão, não é para você eu sou generoso, porque quando a gente faz algo, a gente faz não na expectativa de receber, não é para ser, olha como Ele é, olha como Ele é. Ei, meu irmão, é Deus que é na sua vida. Ah, eu não vou fazer, eu estava servindo na igreja como voluntário, ninguém olha para mim. Ei, meu irmão, não é para, você está esperando ser visto pelas pessoas erradas. É o céu que precisa te ver. Eu vou continuar servindo. Eu sou igual Davi por trás das malhadas. Ei, meu irmão, estou adorando sozinho, eu estou servindo sozinho, eu estou pastoreando sozinho. São poucas ovelhas, mas são elas que Deus me deu. É lá o meu grupo de comunhão, lá o meu grupo familiar. Eu estou lá com as minhas ovelhas, eu estou lá com a minha missão, não para ser visto por homens. Mas a Bíblia fala, Deus não aguenta. Ele te vê no secreto, e Ele te recompensa publicamente. Meus irmãos do Ceará, te preparem. Meus irmãos de Fortaleza, de Canindé, eu quero declarar que vocês serão, sabe, abençoados publicamente. Vocês não vieram aqui para participar de um culto, vocês vieram aqui para receber chaves nessa noite. Recebam cada palavra dessa. E Ele fala, olha, eu tenho algo para a sua vida. Ele coloca 3 princípios. Não é para que os homens nos vejam, não é, sabe, mas é para que o céu se mova. Diga, não é para que os homens nos vejam, mas para que o céu seja liberado. Sabe que você desanima? Você espera que pessoas te deem o que Deus quer te dar. Aí desanimou, eu não vou fazer mais, porque eu não sou reconhecido. Eu quero dizer, o céu vai te reconhecer, o céu vai te aplaudir. Ei, meu irmão, Deus vai fazer, sabe, você vai ser imparável, porque você não está movido por vozes humanas, mas você está movido por recompensas eternas. Faz barulho, esse não para de pregar.
A gente não está no cemitério. É a igreja. E o que ele fala? Ele coloca, sabe, esses 3 princípios no mesmo nível. Muitas vezes fala assim, a oração é mais importante, mas o Senhor colocou a oferta tão importante quanto a oração. E Ele colocou o jejum tão importante, porque quando essas coisas se unem, diga, quando essas coisas estão juntas, coisas extraordinárias acontecem. Ouça bem, ele fala aqui sobre, por exemplo, não se jejuar, se ofertar, sacrificar, se orar. Ele fala quando, diga quando. Isso tem que ser um princípio e uma norma na sua vida, um ritual constante. O jejum tem que fazer parte da sua vida. A oração, você tem que ser uma casa de oração. Paulo falava, Timóteo, eu não esqueço de você noite e dia, porque eu te coloco diante de Deus noite e dia. Imagina, noite e dia, Timóteo estava na mente de Paulo. Ele estava dizendo, Deus abençoa, Timóteo abençoa. Ele falava assim, ó, toda vez que eu lembro de vós, eu não canso de dar graças a Deus. A oração tem que ser uma constante. Ei, meu irmão, que aprenda, não viva da oração dos outros, começa a ter a sua própria oração. Começa a ter o seu próprio clamor. Querido, olha, a minha oração ela te abençoa, mas a tua oração ela faz coisas extraordinárias. Muitas vezes a gente vem no culto, sabe, a gente fica desconectado, distraído, sabe por quê? Porque você está numa sintonia errada. Eu quero declarar hoje toda distração quebrada. Ei, meu irmão, largue a pessoa do seu lado. Você tem que estar conectado. Eu sei o que eu estou falando. E ele fala, quando? Orar, sacrificar, jejuar. O que é jejuar? Jejuar não é o que nós estamos vendo ultimamente. Eu preciso perder uns quilos, aí eu vou jejuar. Isso se chama dieta. Jejuar não é dieta. Eu quero lhe dizer, você não perde quilos jejuando, você ganha intimidade com Deus jejuando. Jejuar não é convencer a Deus. Eu vou convencer a Deus, eu estou com greve de fome. Ei, meu irmão, Deus não se move por greves. Jejuar, meu amado, pelo contrário, é se abster de algo natural para um propósito espiritual. Sabe qual é a sua maior barreira de você alcançar as coisas espirituais? Você sabe qual é? Não é o diabo. A gente acha que Satanás é o grande obstáculo da nossa vida. São as maldições, é da onde eu vi, é meu ambiente. Eu quero dizer, não, eu quero dizer que seu maior problema, ele precisa ser tratado, e ele se chama orgulho. E o jejum, ele cria humilhação na sua vida, porque cria dependência. Você não confia na sua sabedoria, você não confia na sua jornada, você não confia na sua habilidade, você se humilha diante do Senhor. E você, quando está jejuando, fala, Senhor, se você não me der sabedoria, se o Senhor não me der poder, se o Senhor não estiver na minha vida, se a tua unção não estiver sobre mim, o sucesso será um fracasso sem Deus. A pior coisa que você pode ter é um sucesso sem a presença de Deus. Maldito homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, e o seu coração está distante do Senhor. A Bíblia diz que é uma maldição você se sentir confortável com você mesmo, você se sentir confortável com a sua própria capacidade. Eu quero dizer, meu irmão, que o jejum, ele te leva às profundezas de Deus. Ele destrava o teu espírito. O jejum, meu amado, ele te coloca em lugares aonde a tua força não pode te colocar. Eu quero declarar que o jejum precisa ser restaurado na sua vida. Querido, o jejum tem que ser mais importante, sabe do que? Do que a academia, do que a preparação pessoal. O jejum, ele faz algo, ele me coloca num ambiente onde só Deus é a resposta. Temos que voltar a jejuar.
Ela é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu, e uma fonte secreta de poder. Tem coisas que simplesmente não acontecem, porque nós não aplicamos o jejum no nosso ritual diário. Querido, nós estamos resgatando o jejum no ministério da fé, e será uma grande onda. Já temos jejuado todas as terças, de meia-noite às 16 horas, e vamos adicionar mais. Mas eu quero te encorajar essa semana, não coloque isso na tua mente. Teu corpo vai dizer não, seu emocional vai dizer não, mas eu quero dizer, comece a confiar no Senhor, e você vai ver o transbordar de Deus na sua vida. Pode ser melhor do que isso. Sabe qual é o seu problema? Não é o demônio, não é a vida que é difícil, não é o tamanho da montanha, é simplesmente que o seu ritual não coloca Deus na sua semana. Ser cristão não é estar domingo na igreja, mas é levar a igreja para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, no trabalho, na faculdade, no colégio, no cursinho, no namoro, no casamento, meu irmão, nos negócios. Chega de crer em misticismo. Eu creio no profético, mas o que nós temos visto aí é misticismo. Aquele profeta vai me dar aquilo que eu vou ganhar sem precisar fazer nada. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso é uma distorção. E eu quero quebrar esse espírito de engano, meu irmão, porque você não vai ficar dependendo de muletas e de misticismo, mas se usar os princípios. Diga, princípios. A gente está sendo muito manipulado por metodologias. Eu tenho uma chave que vai te fazer ficar rico. Você vai fazer o meu curso, pagar R$5.000, e no final desse curso você vai virar um milionário. O único cara que fica milionário é o que dá o curso, porque quem faz não fica não. Eu já fiz 20 cursos, pastor, já gastei R$150.000. E aí, por que você não deu com oferta na igreja? Você ia ver a janela do céu aberta, porque Deus simplesmente fala o seguinte: traz, e eu vou te abençoar, eu vou quebrar as resistências espirituais, eu abrirei as janelas dos céus, eu derramarei bênçãos sem medida. Mas agora eu quero pegar você, eu quero te pegar e quero te amarrar bem agora, porque se você trouxer a sua oferta só para isso, é pouco demais. Você tem que trazer a sua oferta porque ama a Deus, porque confia no Senhor, porque agradece a Deus. Você não pode se mover porque apenas quer uma bênção, janelas abertas. Mais do que isso, meu irmão, é porque eu amo a casa do Senhor, é porque eu amo a presença do Senhor, é porque eu quero ampliar, querido, os sonhos de Deus. Eu quero transformar os sonhos em testemunhos. Apóstolo, qual é o sonho da igreja? Nós queremos fazer o hall de entrada, queremos abrir novos campos, queremos entrar, querido, nos meios de comunicação. Meu irmão, nós queremos impactar com o evangelho essa geração. Eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero arrancar elas da mão de Satanás, e eu preciso do seu dinheiro para isso. Tem gente morta aí, gente. Tem gente morta. Você entende? Deus abre a janela, diga: Deus, pega o envelope aí, pega o envelope. Não preocupa não, eu vou tirar a oferta mais tarde. É sério, pega aí. Fala assim: Senhor, que meu coração seja curado. Obrigado pela provisão, pelas janelas abertas. Fico com o envelope na mão. Tem pessoas que na hora que eu falei para pegar o envelope, algo mexeu dentro dela de forma negativa. Eu quero dizer que um dia um profeta falou para um cara que Deus não pode fazer o que ele diz que vai fazer. E o profeta disse: olha, você verá, mas não comerá. E essa pessoa, no dia seguinte que Deus cumpriu a palavra dele, morreu. Então cuidado, porque eu já vi muitas mortes na hora da oferta. Levante o seu envelope e fala: Senhor, a partir de hoje eu quero me mover na área das finanças, por amor à tua casa, ao evangelho, à missão que o Senhor confiou a nós, em nome de Jesus. Querido, olha só, olha o que a Bíblia fala. Posso continuar pregando? Sim ou não? Sabe, através do jejum a gente pode experimentar libertação de pecados. Quantos de vocês estão lutando com pecados há muito tempo?
Sabe, aquela prisão, eu não sei qual. De repente é uma droga, é um vício pornográfico. Quantos não estão lutando com pensamentos? Olha para uma pessoa, já olha cheio de desejos impuros. Quantas pessoas não estão assim, tão contaminadas, que no meio do culto ficam coisas. Eu já tentei me libertar e não consegui. Pois eu quero dizer, chegou o momento de você viver a libertação. Chegou o momento dessas prisões do pecado serem quebradas na sua vida. Essas deformações, essas vozes demoníacas e malignas estão sendo quebradas, porque nós estamos entrando em rituais de poder. O jejum, ele é capaz, querido, de liberar bênçãos financeiras. Você não viveu o seu ápice, Deus quer colocar na sua vida, não que você precisa muito mais, você vai viver com muito mais. Eu quero repetir, Deus vai liberar riquezas, não é dinheiro, riquezas, meu irmão, é muito mais do que ter. O Senhor vai liberar curas. Você está lutando com doenças, enfermidades, seja até diabetes. Irmãos, eu estou lutando contra diabetes. Não, eu não tenho nada disso não, mas eu luto contra esse esposo do diabo, que é diabetes. Ou é da família ou é esposa. Não tem jeito, olha o nome, diabetes. Está amarrado, eu estou lutando. Eu quero ver cura no seu sangue. Aquilo que os médicos dizem, não dá, o Senhor está dizendo, vai acontecer. Tem que controlar. Você vai ser curado, o médico não vai entender. E aqueles exames todos, o Senhor é Jeová Rafá na minha vida. Aquele problema no coração, eu quero declarar um ambiente de milagre, uma onda de milagres. Ei, uma onda de milagres. Eu vou repetir, uma onda de milagres. Quando a igreja começar a jejuar, meu irmão, eu quero declarar aquilo que você acha impossível será apenas uma história, um testemunho para você. Amém ou não? Pode ser melhor. Eu não tenho problema. Eu tenho pessoas, esses dias uma pessoa trouxe cocaína. Eu não quero mais isso, eu não tenho problema. Eu falei, nós vamos te ajudar até o fim, nós não vamos te largar. Eu não tenho problema com as suas lutas, seus pecados. Enquanto você quiser, eu vou estar com você. Agora que adianta você ficar lutando sozinho? Tem que chegar, apóstolo, cara, apóstolo, sou um mentiroso, eu gosto de mentir, eu sou um pornográfico, apóstolo, eu não aguento, eu fumo maconha de manhã, tarde e noite. Maconheiro. Mas Deus vai quebrar isso na sua vida. Deus vai quebrar isso na sua vida. Amém ou não amém? Relacionamentos, tem gente. Você sabia que há uma pesquisa que diz que a maioria das pessoas perde o emprego não é por incompetência, não é por não saber, mas porque o espírito delas, o temperamento é ruim. Gente, tem gente tão chata aqui. Quem conhece uma pessoa chata? É um reme. Chega! Pois eu quero dizer que aquilo que Deus fizer na sua vida vai mudar tanto. Vamos falar aquilo, de onde que veio aquele amor? De onde que veio aquele negócio? Tua vida vai mudar. Por quê? Porque você esteve na presença de Deus e Deus começou a fluir na sua vida. Amém? Quem é chato aqui? Levante a mão. Graça. Você está vendo, gente? O chato ele é um cara bacana. Sabe por quê? Ele reconhece que ele é chato. Mas você vai ser um chato cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Ei, essa chatura, ela não vai pautar a sua vida. Sabe por quê? Porque a humanidade todos nós temos. Mas quando o Espírito entra, ele traz a imagem de Deus através do fruto do Espírito nas nossas vidas. Olha, você fala assim, você é chato, mas você não imagina como eu era alguns anos atrás. Eu era muito mais chato. Gostou, né? Tem gente que fica feliz por isso. Olha, diga, disciplina particular que gera recompensa pública. Salomão, ele fala lá em Eclesiastes 4:12 que um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Chega de você quebrar por facilidade. Chega de qualquer coisa te quebrar. Está ouvindo, meu irmão?
Chega de uma palavra, um olhar. Esses dias uma pessoa, eu conversando com ela, eu falei, vem cá, aconteceu alguma coisa, tal. Não, o que foi então? Um sentimento, mas quer dizer que o sentimento é uma verdade? E a pessoa se entrou num buraco porque sentiu, ninguém falou com ela, ninguém se expressou a ela, mas um sentimento. O cara quebrou, porque achou. Ei, meu irmão, você pode ter sentimento, mas seu sentimento não é verdade, é a presença de Deus que é a verdade. Para de quebrar. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E o que isso tem a ver com essa palavra? Porque quando a oferta, a oração e o jejum são combinados, algo é liberado. Como assim? É o nível que você quer viver. Quantos querem viver um nível extraordinário? A Bíblia fala que a semente ela tem potencial, capacidade. Uma gera 30, outra 60, outro 100 por 1. Querido, muitas vezes nós colocamos só uma semente da oração. Nós temos uma colheita de 30 por 1. Ei, isso é uma bênção. Fala, olha aí, eu tenho uma colheita de 30 por 1. Glória a Deus, mas Deus quer dar mais para você. Quem quer mais? Aí quando você combina o jejum e a oração, aí é liberado o quê? Uma colheita de 60 por 1. Já pensou, gente? Essa abundância, a sua colheita será extraordinária, 60 por 1. Mas Deus, Ele tem mais para você. Sabe o que Ele fala? Janelas abertas. Novamente, janelas. Olha para o céu aí, fala, janelas. É Deus que vai abrir, não o homem, sabe, não é o presidente, não é o senador, não é a autoridade, é Deus. Ele fala assim, eu vou abrir, eu vou repreender demônios. Sabe quando o jejum e a oração se juntam, é algo maravilhoso, mas Deus quer te dar mais, Ele quer transbordar na sua vida. Ei, levante as mãos, porque Deus tem o 100 por 1 na sua vida. Eu vou repetir, Deus tem o 100 por 1 na sua vida. Há unção de 100 por 1. A Bíblia fala que naquele mesmo ano Isaac colheu 100 vezes mais. Deus tem os 100 vezes mais. Eu vou repetir para os anjos levarem para dentro de você 100 vezes mais na sua casa, na sua saúde, na sua vida. 100 vezes mais uma vez, 100 vezes, diga, meu irmão, 100 vezes mais. Mas para isso é o cordão de 3 dobras, é jejum, é oração e é oferta. Sabe o que eu quero? Querido, eu quero que você seja tão movido por princípios, que eu não precise ficar falando, vamos orar, vamos adorar, vamos ofertar. Você simplesmente se mova, há algo dentro de você. Essa semana eu tenho um desafio, então eu vou orar, eu vou jejuar e eu vou trazer minha oferta. Cara, ninguém segura um cara assim. O pessoal fala, pô, tu tá fazendo macumba? Fala, não é não. Teve uma vez que um pessoal fez macumba contra mim. Muita gente faz macumba contra mim, sabe, mas nunca deu certo. Porque não vale maldição e encantamento. Aí, fizeram. A pessoa fez lá no centro, e ela, de repente, sabe o que aconteceu? Todos os assentos lá do demônio, lá, será, do capeta, dos santos, começaram a quebrar. Bum, 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 bum. A mãe de santo ficou assustada. Ela falou, não pode mexer com esse homem não, porque o santo dele é forte. Eu quero dizer que o teu santo é forte, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito. Alguém levanta a mão, querido. Se você não está levantando a mão, tem alguma coisa errada. Você está amarrado aí, em nome de Jesus. Sai agora toda essa amarra, em nome de Jesus. Então Deus quer liberar, sabe o que? A bênção do cordão de 3 dobras. Não adianta você ouvir essa mensagem e não orar, e não jejuar, e não ofertar, e não ser generoso, meu irmão. E não adianta você fazer apenas da forma para ser observado pelas pessoas. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa: o teu Pai que te vê em secreto te abençoará o quê?
publicamente. Eu vou passar mais um princípio, posso? Sim ou não? Está cansado? Posso continuar a vigília? Está vendo? Ó, a turma aqui, irmãos, tem gente de fora, tem um bocado de pastores de fora. Pelo amor de Deus, mostra que você é crente. Amém? Depois aí o pastor David vai pagar sanduíche com o pastor André para vocês tudo. Então, querido, olha só. A Bíblia fala de um problema muito sério. De um pai que tinha um filho. De um pai que tinha um problema em casa. De um filho endemoniado. Esse pai, ele viu o filho dele oprimido. Ele procurou ajuda. Eu creio que a primeira coisa, ele tentou conversar. Filho, está errado. Sabe quando a conversa não dá certo? E ele percebe que havia algo mais. E aquele filho foi crescendo. E chegou um momento que o espírito de suicídio entrou dentro daquela criança. E ele se jogava nas águas. Se jogava no fogo. Se feria. Se machucava, se cortava. Havia uma dor. Ele estava oprimido. Ele procurou ajuda em todos os lugares. Um dia ele viu falar de Jesus e ele foi. Jesus não estava lá, os discípulos estavam lá. E ele falou: olha, me ajude. Os discípulos tentaram. E o que aconteceu? O demônio continuou naquela criança. Ele estava oprimido. Parece que todos os recursos tinham acabado. O espírito de suicídio encheu essa geração, tomou essa geração. Filhos deprimidos, adolescentes se suicidando, pessoas se cortando, se flagelando, pessoas, alguns fazendo isso de forma até interna, para não aparecer na sua pele. O problema desse pai parecia impossível, mas levante a sua mão, porque eu declaro que problemas que parecem impossíveis, nós vamos ver o milagre neles. E esse pai, ele vê Jesus chegando, ele fala: compadece de mim. Tenha misericórdia de mim, porque meu filho, ele está com o espírito suicida. Deus, e aí o texto fala: eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Eles não conseguiram curá-lo. Eles não tiveram capacidade. Aí você fala: opa, tem coisa que é só para Jesus. E de repente, nós achamos que somos incompetentes para os nossos desafios. Olhe para mim, você não é incompetente. Você não é incompetente. Sabe? Aí o que Jesus fez? Versículo 18: repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então aquela doença, aquele demônio trouxe uma doença. Muitas coisas que nós vemos como espirituais são doenças, mas que precisa haver libertação. E os discípulos falam: por quê? O que fez a diferença? Em Mateus 10:1, olha que Jesus fala, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Diga: deu poder, autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade, todo mal. Toda, diga: toda enfermidade, todo mal. Eles já tinham. Fala, teu irmão, você já tem. Você só não liberou, mas eu quero declarar que você vai entrar numa nova jornada, onde você vai liberar. Levante as duas mãos, por favor. Esqueça a pessoa do seu lado, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, larga essa pessoa agora. Levante a mão e fala: eu já tenho e vou viver o extraordinário. Eu já tenho
e vou viver o extraordinário. Deixe essa pessoa solta agora, por favor, em nome de Jesus. Querido, olha só, preste atenção. Agora, qual é o problema? Se eles já tinham, por que não puderam? E eles perguntam, e eu vou falar isso e vou encerrar, porque nós vamos liberar agora. Amém? Então, quando eles ficaram a sós, eles perguntaram, por que nós não podemos? Aí Jesus falou, Mateus 17, 20, 21, por causa do seu problema de fé. A sua fé é pequena, a sua fé precisa aumentar. A sua fé é tão pequena que é menos que um grão de mostarda. Porque se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, eu vou repetir, meu irmão, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, imagina, Jesus falou, vocês não têm fé não, porque se ela for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, diga, do tamanho de um grão de mostarda. Ei, novamente, o tamanho de um grão de mostarda. Sabe, eles tinham um problema de fé. O nosso maior problema começa porque nós investimos em tudo. Nós vamos para a academia, nós fazemos um bocado de coisa, nós nos aperfeiçoamos, fazemos curso, desenvolvemos nossa mente, adquirimos tecnologia, mas precisamos de fé. Eu quero declarar que a fé será liberada. A Bíblia fala, nos últimos dias muitos apostatarão da fé, muitos esfriarão na fé, mas eu quero declarar, isso não vai acontecer sobre você. O Espírito dos últimos dias não estará sobre você. E ele continua dizendo, se vocês tiverem fé, vocês vão pegar essa montanha e vão mover a montanha. Diga, eu sou um movedor de montanhas. Novamente, eu sou o movedor de montanhas. E ele diz, e nada vos será impossível. Quantos querem viver nessa dimensão de nada? Querido, as pessoas trazem problemas, você tem uma solução. Traz uma doença, você tem a cura. Traz uma dificuldade, você tem uma direção. Querido, você não vive no caos. A Bíblia fala nada, diga nada será impossível. Agora, muitas vezes nós não observamos o texto todo, porque ele continua. Ele diz, olha, contudo, diga contudo. Esse contudo é o elo de ligação. Esse contudo é o elo de ligação com tudo vos será possível. Ele fala, contudo, essa casta, essa espécie de demônios, meu irmão, tem níveis de demônios que não é apenas sai, tem outros níveis de demônios que você tem que entrar numa nova dimensão. E Jesus está ensinando os discípulos, vocês, olha, estão festejando demais, vocês estão muito relapsos, vocês estão com problema de fé, mas vocês estão com problema também de humilhação diante de mim. E contudo, essa casta só se expulsa com jejum e oração.